Olá, você está em mais um vídeo do canal Pesadelos Reais. Nesse vídeo você vai ouvir por 30 minutos relatos reais e assustadores, com barulho de chuva. Para uma melhor experiência, recomendo usar fones de ouvido se possível. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso me ajuda mais do que você imagina. Então é isso. Vamos começar. Para minha família, tudo isso que vou contar foi uma enorme falta de respeito na época. Ainda hoje, não se fala sobre isso à mesa ou em nenhum lugar, exceto com meus pais. Por isso, mais do que qualquer coisa, gostaria de manter o anonimato. Em parte, concordo com eles, vocês logo entenderão o motivo. Mas, por outro lado, nem tanto. O fato é que, se você tocar neste assunto, será muito mal visto. Bom, tudo isso aconteceu nas primeiras vezes em que entendemos essas coisas do jeito mais difícil. Sou de um vilarejo nos arredores do Mato Grosso. Se eu disser exatamente qual é, as pessoas de lá provavelmente descobrirão quem é minha família, já que, embora eu não more mais lá, grande parte da minha família ainda vive por aquela área. Nesse vilarejo havia uma funerária pequena. Há muitos anos morreu um tio com quem tínhamos uma boa relação, mas não éramos tão próximos. Pelo que me contaram, ele faleceu em um acidente por aquela área mesmo. Nunca me disseram exatamente o que aconteceu, pois nem meus pais sabiam. Apenas minha avó, uma tia e a esposa do meu tio sabiam dos detalhes. Não sei se isso é relevante, mas considerando tudo o que aconteceu naquela noite, pode ser algo que explique o que vivemos naquele velório. Bem, aproveitando o anonimato, há algo importante sobre o motivo pelo qual isso pode ter acontecido. Levou anos para eu descobrir e, no final, vou contar a vocês. Não é fácil. É um tema muito sério. O velório aconteceu na capela da funerária, que ficava na última quadra da vila. Muita gente compareceu à tarde e, nas últimas horas do velório, já à noite, só restaram familiares e 2 amigos do meu tio. Essa funerária, como eu disse, era pequena e a capela ainda menor. No máximo cabiam 10 a 12 pessoas além do caixão no fundo. Naquele momento, lembro-me de que todos estávamos do lado de fora, conversando. Eu tinha 19 anos na época e era o mais jovem presente no velório. Estava ouvindo meus pais conversando com meus tios, quando de repente, minha avó saiu da capela furiosa, dizendo que não era hora para brincadeiras e outras coisas que não entendi. Ela estava realmente muito brava. Nunca a tinha visto assim antes. Meus tios se aproximaram, perguntando o que tinha acontecido, e minha avó respondeu, dizendo que eles sabiam muito bem o que tinham feito e queria saber quem foi. Meus tios e os amigos do meu tio começaram a se olhar sem entender. Então minha avó mandou que fossem ver o caixão. O velório tinha sido com o caixão aberto. Meu tio, que era careca, estava com uma peruca loira de cabelos compridos que alguém tinha colocado nele. Ficamos todos paralisados. Nem meus tios nem os amigos do meu tio seriam capazes de fazer algo assim, muito menos durante o velório. Ninguém disse nada e minha avó começou a chorar. Pediram que, por favor, alguém tirasse a peruca. Um dos amigos do meu tio a removeu e começou a perguntar quem tinha feito aquilo. Ele não estava bravo, e sim, muito triste, de verdade. Ninguém ali seria capaz de algo assim, até porque estávamos todos fora da capela. A capela não tinha janelas, nem outra porta de entrada além da principal, onde estávamos conversando. Era impossível que alguém tivesse entrado. Pouco tempo depois de sairmos da capela, incluindo minha avó, que chorava muito, ouvimos passos dentro, como se alguém estivesse usando saltos altos. Todos viramos. De repente, os passos cessaram. Minha avó quase desmaiou e precisaram segurá-la. Quando olhamos para dentro da capela, vimos meu tio sentado no caixão, olhando para fora. Era possível ver os algodões e os olhos abertos, mas não conseguíamos ver as pupilas. Ele nos olhava fixamente, sério. Aquela imagem foi horrível. Minha avó chorava enquanto meus tios paravam, perguntando quem estava fazendo aquilo. Eles começaram a procurar ao redor da capela, mas não havia como alguém ter entrado. Meu tio continuava ali, sentado, imóvel, olhando para nós. Nisso, a luz da capela se apagou. Se eu não estivesse lá, não acreditaria se alguém me contasse. Parecia um filme de terror, mas foi completamente real. Não entendíamos por que isso estava acontecendo com meu tio. E quando a luz voltou, menos de 5 segundos depois, ninguém tirava os olhos do caixão.
Ele, que antes estava sentado, não estava mais. Quando a luz voltou, ele estava deitado, mas com os pés para fora do caixão. Eu não entrei naquela noite. Foram meus tios que entraram. Fiquei do lado de fora com meus pais. Minha mãe também estava chorando. Algumas pessoas disseram que talvez tivesse sido alguém da funerária, mas logo disseram que não era possível alguém prejudicar o próprio negócio. Além disso, sempre tinha aquela pergunta: por onde entrou a pessoa que fez aquilo? Ou quem era que ouvimos correndo de salto alto? É por isso que minha família não fala sobre isso. Naquela noite fomos embora e minha avó foi levada para casa. Nunca soubemos quem pegou a peruca, se é que faz sentido querer saber disso, já que fomos embora sem descobrir quem fez aquilo. Os anos se passaram e nós nos distanciamos daquela parte da família por causa dos meus pais. Eles não queriam mais visitá-los. Foi uma das razões pelas quais nos mudamos dali. Mas levaram anos para me contarem a verdade. Meu tio era caminhoneiro e meus pais sempre me disseram que tudo mudou para eles quando souberam o que iam me contar. Na verdade, meu tio não faleceu em um acidente, mas tirou a própria vida. Eles ficaram sabendo porque um amigo muito próximo dele, que era muito querido pela família, procurou meus pais para contar a verdade. O que vou contar agora não é fácil. Meu tio, em viagens na estrada, confessou a esse amigo que havia contratado uma pessoa que oferecia serviços noturnos na rodovia. Espero que me entendam. Era uma pessoa em processo de transição de gênero. Atenção, isso não terá relevância, mas tentando entender que diabos aconteceu naquela noite, cada detalhe para mim é importante. Esse amigo, aliás, não foi ao velório, mas agora entendo tudo. Meu tio confessou a ele que não era a primeira vez que contratava os serviços dessa pessoa e que estava devendo dinheiro de várias ocasiões. Porém, ele não quis pagar. Essa pessoa disse que, se ele não pagasse o que devia, iria até a casa dele cobrar e contar para a família o que ele estava fazendo. Lembrem-se, meu tio tinha esposa e um filho. Então, meu tio agrediu essa pessoa várias vezes, deixando-a em estado grave na rodovia. Dias depois, ele soube, através de colegas, que essa pessoa havia falecido no hospital por causa do que ele fez. O amigo dele ficou muito assustado e disse que não podia encobrir isso, que não estava disposto a ser cúmplice. Assim, ele pediu que meu tio se entregasse. Ele disse que não, que essa pessoa havia procurado aquilo ao ameaçá-lo. Uma atitude completamente desprezível, eu sei. O amigo disse que não tinha outra escolha e que contaria tudo à polícia. As coisas saíram do controle, e isso terminou com meu tio tirando a própria vida. Agora vocês entendem por que meus pais pararam de frequentar a família. Depois, soubemos que minhas tias sabiam disso e não disseram nada. Quando mencionei os detalhes sobre a pessoa que meu tio contratou, foi porque meus pais disseram que talvez pela natureza de tudo que aconteceu, essa pessoa, que infelizmente perdeu a vida, quisesse fazer algum tipo de zombaria na frente da família durante o velório. Quando soube disso, fiquei completamente em choque. Claro que não concordo com o que meu tio fez com essa pessoa, mas agora entendemos por que aquelas coisas aconteceram, a menos que tenha sido outra explicação. Compartilho isso neste canal porque sei que você aborda temas delicados e incentiva que sejam ouvidos com respeito. Esse é meu relato, algo que me perturbou profundamente pela imagem daquele velório e por todo o contexto. Seu Vicente, um homem que envelheceu na calma de uma vida rural em Minas Gerais, gostava de compartilhar histórias antigas, repletas de memórias e mistérios. Uma delas, contada numa fria noite de lua cheia, marcou profundamente os que a ouviram. Era uma lembrança da infância dele, vivida nos anos 1950, quando o pequeno povoado de Coquinho, cercado por densas florestas, ainda era um lugar cheio de segredos e lendas. Naquela época, as histórias sobre as bruxas da serra eram frequentes. Diziam que essas mulheres podiam se transformar em animais, desaparecer como o vento e, o mais aterrorizante, levar crianças para rituais sombrios. Essas histórias eram sussurradas nas rodas de conversa e nos terreiros, alimentando um medo que nunca abandonava os moradores. Certo dia, os rumores ficaram mais sérios. Em povoados vizinhos começaram a desaparecer crianças sem explicação. Em Coquinho, os pais ficaram mais vigilantes.
As crianças não podiam brincar fora de casa ao anoitecer, e as portas eram trancadas assim que o sol sumia no horizonte. O medo transformou a vida na vila. Foi numa dessas noites, com a lua cheia brilhando no céu, que algo aconteceu. Vicente, com apenas 10 anos, tentava dormir ao lado dos irmãos. O vento soprava forte, balançando as árvores e gemendo pelas frestas da casa. Lá fora, os cães latiam sem parar. Sua mãe, ajoelhada ao lado da cama, rezava baixinho com o rosário nas mãos, enquanto o pai trancava as janelas e reforçava as trancas da porta. Mas, enquanto na casa de Vicente todos estavam protegidos, o mesmo não aconteceu com uma família que morava à beira da floresta. Durante a madrugada, um vento gelado entrou pelas frestas da janela e arrepiou a mãe, que acordou num sobressalto. Quando olhou para a cama dos filhos, encontrou-a vazia. O desespero tomou conta da casa. O povoado inteiro foi acordado pelos gritos da mulher. Homens armados com lamparinas e facões entraram na floresta em busca das crianças. Mesmo os que costumavam zombar das histórias sobre bruxas sentiam o peso do medo. Na casa de Vicente, ele ouvia, debaixo das cobertas, risadas estranhas vindo de longe, risadas que não eram humanas. Na floresta, os homens seguiram rastros pequenos que levavam para o interior da mata. Os galhos secos estalavam sob os pés, e o som do vento parecia carregar sussurros. O silêncio era tão profundo que até os animais pareciam evitar aquele lugar. Depois de horas de caminhada, eles chegaram a uma clareira. O local, cercado por árvores retorcidas, tinha uma atmosfera sombria. Os mais velhos diziam que era amaldiçoado, um lugar onde as bruxas realizavam seus rituais. No centro da clareira, encontraram os restos de uma fogueira e símbolos desenhados no chão com carvão. Perto dali, pedaços de tecido estavam espalhados, e um dos homens reconheceu uma das peças como parte da roupa de uma das crianças desaparecidas. A visão foi suficiente para gelar o sangue de todos. Porém, por mais que procurassem, não encontraram nenhum sinal das crianças ou de quem pudesse estar por trás do desaparecimento. Voltaram para a vila com os corações cheios de medo e raiva, incapazes de explicar o que haviam visto. Os dias que se seguiram foram de pura angústia. Alguns moradores afirmavam ter visto luzes estranhas na floresta durante a noite. Outros ouviam risadas ou choros vindos do meio do mato. As mães começaram a deixar oferendas nas encruzilhadas, implorando proteção para seus filhos, enquanto os homens reforçavam a vigilância e evitavam a floresta. A mãe das crianças desaparecidas mergulhou em uma tristeza tão profunda que sua saúde se deteriorou. O pai, por sua vez, não descansava, organizando buscas atrás de buscas, mas sem sucesso. O medo do desconhecido tomou conta de Coquinho, e a igreja local, antes vazia, começou a encher-se de fiéis que buscavam consolo e respostas nas palavras do padre. Com o tempo, as buscas cessaram, mas o povoado nunca mais foi o mesmo. As crianças desaparecidas jamais foram encontradas, e as bruxas da serra tornaram-se uma lenda contada de geração em geração. Para seu Vicente, as noites de lua cheia sempre seriam um lembrete do que aconteceu. Décadas depois, ele ainda repetia o aviso que ouvira tantas vezes. Nunca vá sozinho à floresta, especialmente à noite. Há coisas na mata que não devem ser perturbadas. Hoje, as cidades cresceram e os perigos são outros. Mas para aqueles que ainda conhecem as histórias, a floresta continua sendo um lugar misterioso. Afinal, como seu Vicente sempre dizia, a mata tem seus segredos e alguns é melhor nunca descobrir. Meu nome é Romário de Souza. Vou contar algo que me aconteceu nesta mesma época do ano, mas em 2022. Foi algo que mudou minha perspectiva sobre o paranormal e também sobre as velhinhas católicas que passam a vida na igreja. Naquela época, eu trabalhava em um restaurante e saí tarde do trabalho. Tínhamos tido muito movimento, porque em dezembro, o número de clientes era muito maior que o normal. Eram quase 3 da manhã quando finalmente saí. Era o último dia corrido antes de começarmos a revezar as equipes e tudo ficar mais tranquilo. Foi um dia bom, pois estava contando as gorjetas. Ao sair, percebi que um amigo que sempre me dava carona já tinha ido embora. Sem escolha, voltei para guardar o dinheiro do dia e me preparei para caminhar.
Minha casa ficava a uns 40 minutos de distância e a área não era tão perigosa. Quando a situação ficava mais complicada, eu já conhecia a maioria dos malandros da região, então não me preocupava tanto. Guardei o dinheiro na meia para o caso de ser assaltado. Era o suficiente para evitar problemas maiores. Meu pai sempre contou uma história de um conhecido que foi parar no hospital porque não tinha quase nada para dar no assalto. Aquela noite estava bem escura, mas eu conhecia alguns atalhos para acelerar o caminho. Não estava tão preocupado com o breu, pois sem música fiquei atento ao percurso. Não era a primeira vez que caminhava aquelas horas da madrugada. Passei por uma pracinha que tem uma igreja em frente. Dizem que naquele lugar há muitas histórias de aparições. Foi então que, na escuridão, vi uma figura vestida de preto parada na frente da igreja às 3 da manhã. Meu coração quase parou. O que é aquilo? Pensei, ao mesmo tempo assustado e fascinado, porque nunca tinha visto algo assim. A figura se virou como se tivesse me ouvido, o que era impossível. Depois, com o braço, fez sinal para que eu me aproximasse. Ok, pensei. Acho que é só uma senhora, provavelmente precisando de ajuda. Meu primeiro impulso foi dar meia volta. Claro, não havia uma alma viva por ali, no parque ou na rua ao redor. Só estávamos eu e aquela figura. Balancei a cabeça, esfreguei os olhos, mas a senhora continuava lá e parecia que precisava de ajuda. Então me aproximei. Enquanto caminhava em sua direção, convenci-me, rindo, de que fantasmas não existem e de que estava apenas indo ajudar alguém de verdade. Quando me aproximei, eu vi que ela estava rezando. Terminava uma Ave Maria. Era uma senhora bem idosa, com um rosário na mão, do tipo que você sempre vê na igreja. Ai, filho, que bom que veio. Fique aqui e não pare de rezar, porque ela está descendo. Eu preciso ir. O quê? Perguntei confuso. Enquanto ela se afastava, questionei o que ela estava falando. Mas enquanto andava, ela repetiu que eu não deveria parar de rezar porque ela estava descendo. Antes de ir embora, apontou para uma igreja. Olhei para onde ela apontava e vi algo muito, muito estranho. Vou tentar descrever da melhor forma possível. Era como uma menina, ou talvez uma mulher muito magra, com a pele completamente preta, como se tivesse sido queimada. Tinha pernas e estava agarrada com os braços a um pedaço da torre da igreja. Parecia o pior dos meus pesadelos. Olhei para a senhora, mas ela já tinha desaparecido, como se de verdade tivesse corrido. Quando voltei a olhar para a igreja, vi que a aparição descia rapidamente, apoiando-se com os braços. Juro que foi algo automático, pois comecei a rezar sem nem ao menos pensar nas frases. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Rezava sem parar enquanto aquela coisa se detinha. Fechei os olhos. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Meu corpo tremia incontrolavelmente e eu me sentia vulnerável, desejando com todas as forças estar em casa com meus pais. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Não sei quanto tempo fiquei rezando de olhos fechados até que fui interrompido pelo som de passos. Alguém vinha na minha direção. Abri os olhos e era um homem que parecia estar indo trabalhar. Tudo bem com você aí, cara? Ele perguntou. Eu continuei rezando e apontei para a igreja. Ele olhou, mas não havia nada. Absolutamente nada. Ele voltou a me olhar e perguntou se eu precisava de ajuda. Com muito medo e muita vergonha, pedi que ele me acompanhasse por uma quadra. Menti que estava passando mal. O homem sorriu, como se percebesse o pavor nos meus olhos, e aceitou. Caminhamos. Eu tremia enquanto começava a ver movimento. Algumas pessoas indo trabalhar. Quando chegamos a uma rua mais movimentada, o homem perguntou se eu estava bem para continuar sozinho. Disse que sim e comecei a correr para casa. Assim que cheguei do jeito que estava, entrei na cama dos meus pais, como quando era criança. Eles não me fizeram uma única pergunta e me deixaram ficar ali entre os dois. Senti-me feliz e senti-me seguro. Quando contei o que aconteceu pela manhã, eles não acreditaram completamente, mas sabiam que algo tinha acontecido. Não há nenhuma história ou lenda parecida sobre o lugar, mas minha mãe, que sempre procura algo positivo em tudo, disse que talvez fossem anjos. Anjos que apareceram na forma que eu precisava ver para me fazer parar
por um tempo e me evitar um destino pior. Ela sempre rezou por mim pedindo proteção, então talvez fossem eles, naquela noite, se manifestando. Eu odeio a história que estou prestes a contar, mas tenho que fazê-lo. Isso aconteceu há quase 30 anos, mas ainda dói da mesma forma. Foi em um povoado bem próximo de Tecomán, no México. Eu morava na última rua daquele pequeno assentamento de algumas poucas quadras. Sempre foi um lugar pequeno, e para ajudar, naquela época as pessoas começaram a ir para a capital ou para o norte, com a intenção de cruzar para o país vizinho. Naquele tempo, o povoado já parecia uma cidade fantasma. Eu morava na última rua, e na esquina havia a casa de um senhor bem idoso. Sua plantação se estendia por um bom pedaço daquela rua até chegar ao descampado. Da janela do meu quarto, que ficava um pouco mais alta, a vista sempre dava para a plantação daquele senhor, que passava o tempo todo trabalhando. Uma tarde, houve um escândalo em uma rua próxima. Gritos, choros e xingamentos que não paravam por um só segundo. Como todos, fui ver o que estava acontecendo. Uma família gritava porque sua filha havia desaparecido. Eles estavam de visita no povoado e, em algum momento, a menina sumiu da vista deles. Agora não conseguiam encontrá-la. Procuraram em cada canto, mas foi em vão. Parecia que a terra havia engolido. Ajudei, como todos, na busca pela pobre menina e à noite voltei para casa. Mal consegui dormir, pensando nela e desejando que estivesse bem. Pela manhã, percebi que apenas a família e dois policiais continuavam vasculhando a área ao redor. Enquanto estendia as roupas na cerca, vi algo se mexer na plantação em frente, que naquela época estava cheia de milharais altos. Prestei atenção e, de novo, vi algo se movendo. Saí até a rua e do nada vi a menina correndo. Não havia dúvida de que era ela, mas ela sumiu entre o milharal. Corri para avisar a família e fomos buscá-la. Pedimos permissão ao senhor Manuel, o dono da plantação, e ele foi conosco ajudar. Depois chegaram os pais da menina e os policiais. Continuamos procurando, chamando pelo nome dela. Um nome que ainda dói repetir. Começaram a me questionar, a perguntar se eu tinha certeza do que vi, se não tinha imaginado. A verdade é que eu já não sabia o que dizer. Talvez fossem os meus nervos ou o meu desejo de encontrá-la. De qualquer forma, continuamos procurando por um bom tempo. Mas no final voltei para casa triste. Nunca mais consegui olhar para aquela plantação da mesma forma. O senhor Manuel até começou a me olhar estranho, porque, às vezes, eu ficava parado encarando fixamente a plantação onde ele trabalhava sem descanso. Anos depois, me casei e fui morar em Guadalajara. Deixei a casinha para uma tia minha porque o teto da casa dela estava baixo e prestes a cair. Em uma ocasião, quando ela foi me visitar em Guadalajara junto com umas primas, voltou a me agradecer por ter deixado a casa para ela. Disse que estava cuidando muito bem dela e que vivia feliz lá, apesar da menina. Que menina? Perguntei. Já tinham se passado tantos anos que eu não me lembrava mais daquele acontecimento. A menina que corre pela plantação do senhor Manuel. Desde que ele morreu e as plantas cresceram mais, ela aparece quase todas as noites. Minha tia não tinha muito contato com as pessoas do povoado e não conhecia a história. Também não me deu mais detalhes. Decidi procurar na minha velha agenda até encontrar os números de telefone de algumas pessoas. Consegui contato com a senhora da vendinha, que sabia de tudo por lá. Perguntei sobre o senhor Manuel e contei o que minha tia via. Naquele momento, comecei a pensar que talvez eu não tivesse me enganado quando disse que via a menina. Ai, meu filho, disse a senhora. Foi o Manuel quem a levou. Confessou isso a meio em uma bebedeira, dizendo que não conseguia mais viver com aquilo, que a menina vinha todas as noites ameaçá-lo. Meu marido tentou procurar a família dela, mas ninguém sabe para onde foram ou como contatá-los. O desgraçado do Manuel tinha que, pelo menos, dizer onde ela estava. Precisávamos saber disso. Meu marido insistiu para que ele contasse. Até mentiu, dizendo que talvez ele precisasse disso para descansar. Mas não deu tempo. Ele não disse o que fez com a menina, nem onde ela estava. Para piorar tudo, o velho morreu numa dessas noites. Descobrimos porque ele já não aparecia na vendinha há dias e, ao nos aproximarmos da casa, o mau cheiro nos alertou. Ninguém mais se aproxima de lá, nem os sobrinhos dele, que preferiram deixar a casa apodrecer. A senhora falava com a voz embargada,
como se ainda não tivesse superado aquilo, mesmo depois de tantos anos. Acho que ninguém no povoado conseguiu superar. Decidi não contar essa parte da história para minha tia. Só pedi a ela que não tivesse medo daquela menina. Espero que em algum momento ela encontre a paz e não precise mais vagar por aquela plantação abandonada todas as noites. Meu nome é Amanda. Tenho 28 anos e estou te escrevendo do Amapá. Não sou uma pessoa cética, mas também não culpo tudo pelo paranormal. Normalmente, quando algo estranho acontece, tento encontrar uma explicação, e se não encontro, só então aceito que pode ser algo além da minha compreensão. Desculpe por uma introdução tão longa, mas senti que era necessário para que entendessem o ponto de vista sob o qual vivi essa experiência. Desde pequena, coisas estranhas acontecem comigo e tenho muitos episódios que com certeza vou compartilhar com você mais adiante, mas quero começar especificamente com esta história. Minha história aconteceu anos atrás, quando eu estava no colégio e minha avó ainda estava viva. A cidade onde cresci fica na Serra. É um lugar muito pequeno que você pode atravessar caminhando, mas nem por isso é menos lindo. Pelo contrário, meu vilarejo é extremamente belo, especialmente ao entardecer. Minha avó materna era a única que ainda estava viva e com quem compartilhei mais tempo. Naquela época, minha avó tinha se mudado para apenas algumas quadras da minha casa. Mais especificamente, sua casa ficava a 3 quadras da minha. Não morávamos juntas porque minha avó era uma mulher do mato, daquelas senhoras que sempre têm sua pequena propriedade e suas galinhas. Então, para não afastá-la de seus costumes, minha mãe fez o esforço de comprar um pequeno terreno, onde construímos nossa casinha. Bem lá, minha avó tinha espaço suficiente para criar os animais que quisesse. Ela sempre foi uma mulher independente e muito forte. Não gostava que ninguém fizesse as coisas por ela. No entanto, os anos e a idade começaram a cobrar seu preço. Lentamente, minha avó, minha pobre avó, foi perdendo forças para caminhar até que chegou o dia em que ela passava quase todo o tempo deitada na cama. Foi então que intensificamos seus cuidados. Eu, por exemplo, já a visitava diariamente antes de ir à escola. Também cantava para ela dormir e depois ia embora. Aproveitei cada momento ao lado dela, criando essas memórias mesmo nessas circunstâncias. Nos últimos meses antes de sua partida, tornei-me sua enfermeira particular. Eu aplicava suas injeções, controlava seus remédios e cuidava de tudo. E foi aí, exatamente nesse momento, que tudo começou. Numa madrugada, por volta das 4 da manhã, meu pai me acordou para se despedir. Ele costumava viajar a trabalho, já que é advogado, e alguns de seus clientes moram em outras cidades. Naquela madrugada, ele interrompeu meu sono. Lembro-me de ter acordado com uma sensação pesada, mas suficientemente consciente para lembrar de tudo mais tarde. Meu pai se despediu de mim. Quando olhei para a porta do meu quarto, que estava aberta com a luz do corredor acesa, vi uma silhueta. Uma silhueta escura, com um chapéu, parada na entrada, me observando. No início não achei estranho. Pensei que fosse minha mãe, que naquela época tinha adquirido o hábito de usar chapéu. Meu pai terminou de se despedir e voltei a dormir. Mais tarde, naquela manhã, perguntei à minha mãe se ela tinha acompanhado meu pai até a porta para se despedir. Minha mãe, confusa, disse que não havia se levantado da cama e que meu pai saiu sozinho, como sempre. Foi nesse momento que entendi que quem estava nos observando não era ela. Não vou mentir, pensei que minha mãe estava brincando comigo, mas ela realmente me garantiu que não tinha se levantado. Isso foi apenas o começo. Com o passar dos dias, aquela sombra com chapéu começou a aparecer com mais frequência. Às vezes, eu a via de relance. Não importava se eu estava sozinha ou acompanhada. Ela sempre estava lá, ao fundo. Chegou a um ponto em que sua presença se tornou constante, permanente, por assim dizer. Apesar de ela apenas me observar e seguir, eu sentia medo. Podia perceber o peso de sua presença. À noite, ela se posicionava em um canto do meu quarto, ao lado de um espelho que eu tinha. Se eu olhasse diretamente, não via nada além do espelho, mas ao virar a cabeça conseguia vê-la claramente pelo canto do olho. Nunca falei com ela. Na verdade, comecei a fingir que não havia, temendo que, se eu demonstrasse medo ou ficasse na defensiva, aquela coisa pudesse me fazer algum mal. Eu não entendia o que podia acontecer. Sei que pode não parecer lógico,
Mas naquele momento, com 15 anos, isso fazia todo o sentido do mundo para mim. Essa situação durou 2 longos meses, e não sei como consegui suportar. Mas uma noite, simplesmente aquela coisa desapareceu. Tentei percebê-la novamente pelo canto do olho, mas já não estava lá. Simplesmente havia sumido. Foi estranho, mas eu estava feliz. Essa sensação durou apenas 5 minutos. Às 2 da manhã, a esposa do meu tio, que acompanhava minha avó todas as noites, nos ligou chorando. Ela disse que minha avó não acordava, que não tinha se levantado para tomar seu remédio. Naquele momento, eu soube, compreendi tudo. Acordei minha mãe e corremos para a casa da minha avó. Ao entrar, a esposa do meu tio estava em lágrimas. Eu, sem pensar, fui direto para o quarto da minha avó. Assim que a vi, soube que não havia retorno. Aproximei-me, peguei sua mãozinha ainda quente e senti seu pulso que foi diminuindo lentamente. E ela apertou minha mão. Juro que ela me apertou levemente a mão uma última vez e se foi. Eu mesma certifiquei sua morte diante da minha família. Não queria chorar, porque sentia que, se eu desmoronasse, minha mãe também desmoronaria. Saí do quarto e fui ao jardim que ela tinha. O jardim da minha vozinha. Deixei que o vento da madrugada me desse forças. De repente, de relance, vi que pelo corredor da cozinha se movia uma espécie de névoa branca. Virei a cabeça e vi. Era a silhueta da minha avó. Não a reconhecê-la. Ela parou ali por um momento, como se estivesse me olhando, e num piscar de olhos, desapareceu. Sei que muitos não vão acreditar, e eu entendo. Mas essa lembrança continua viva na minha mente, mesmo 13 anos depois. Não sei se aquela entidade, o Homem do Chapéu, anuncia a morte ou desgraças. Só sei que, desde a morte da minha avó, nunca mais o vi. E tenho medo de verdade. Temo o dia em que ele reapareça em minha vida.